Olá, aqui é Alberto de Vinhos e Prazeres, junto com o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Conta pra gente com quem que a gente vai falar, que no fim é você que conhece o pessoal lá, parece que são produtores do Douro, então conta um pouco pra gente, pro nosso Ah, canal do Vinhos e Prazeres do YouTube. legal, Alberto. Vou contar uma rápida história. Na minha última visita a Portugal, agora em novembro passado, eu estava vindo de Pinhão para Peso da Régua, né? Estava hospedado em Peso da Régua, estava vindo de Pinhão para Peso da Régua e queria almoçar. Eu não tinha ainda um restaurante fixo, porque eu estava visitando várias vinícolas. Eu tinha uma visita no final da tarde, uma vinícola, numa outra vinícola, e eu queria estar voltando de Pinhão por aquela estrada maravilhosa, uma das melhores estradas para se dirigir do mundo, de visão, vendo os socalcos, o Rio Douro. Aí cheguei em Peso da Régua, na antiga estação ferroviária, onde tem vários restaurantes, e olhando no TripAdvisor, minha esposa sugeriu: que tal irmos nesse restaurante, nesse Aneto? Eu falei assim, ok, vamos experimentar, né? Sempre bom, às vezes, você não se programar e descobrir coisas novas. Entramos no restaurante, comida excelente, pedimos vinhos também excelentes. E na sobremesa, quando eu abri a carta de vinhos, eu reparei que tinham dois vinhos de sobremesa. E normalmente eu não como sobremesa, apesar de que adoro os doces portugueses, mas naquele dia eu não estava querendo sobremesa e pedi uma prova dos dois vinhos doces. Quando eu experimentei, eu tomei um susto, Alberto, porque um me remeteu a um Sauterne e o outro me remeteu a um Tokai. Aí eu imediatamente perguntei para a moça que estava me servindo: que vinhos são esses? Não, são os nossos vinhos, da nossa vinícola. A gente tem a vinícola Neto. Não é tão longe daqui. E aí eu falei, bom, mas eu estava com o horário apertado para uma outra degustação, enfim, comprei alguns vinhos lá. Comprei os vinhos doces, tanto o colheita tardia deles, quanto o top da vinícola, que é o S, que parece realmente um Tokai. Fui para a visitação que estava programada. Cheguei na vinícola que eu tinha visitação programada e, infelizmente, estava tão cheia, tão cheia, tão cheia, que aquilo me deu meio que uma paura. Eu falei assim, não, eu não vou ficar nesse mar de gente para visitação, não é o meu estilo. E estava um dia feio, final de tarde, chovendo, ventando, quase caindo granizo. E aí eu botei a mão no bolso, estava com um cartão que a moça tinha me dado da vinícola Neto. Peguei, eu falei, ó, já que eu estou aqui mesmo, deixa eu ligar para lá. Liguei para lá, o Francisco me atendeu, e aí eu falei, olha, eu acho que eu estou aqui perto da sua vinícola, eu queria passar por aí. E aí ele falou, olha, eu estou fechando a vinícola, mas onde você está? Eu falei, eu estou nessa estrada. Ele falou, ó, você está a poucos quilômetros daqui. Faz o seguinte, eu te espero. Eu acho que tudo começou por aí. Foi um imprevisto no restaurante, que não tinha sido programado, Claro. e foi uma bela surpresa desses vinhos doces, principalmente porque eu conheço um pouco dos vinhos do Porto. Na verdade, eu conheço bastante Bastante. até. E quando eu nunca sabia nunca soube até então que no Douro se fazia vinho botritizado. Então é isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar com Francisco Montenegro, que é o dono e enólogo da Aneto Wines, e lá eles fazem vinhos no Douro, nos Socalcos, mas vinhos com Botrytis-Cinera, que é a podridão nobre. Vamos lá. Vamos lá, então. Olá, pessoal. Estamos aqui com o Francisco Montenegro, da Aneto Wines. A Aneto é uma vinícola na região do Douro, ali no Baixo Curvo, próximo a Peso da Régua, e que eu tive o prazer de conhecer em novembro do ano passado. E eles fazem, na minha opinião, um vinho muito surpreendente, uma coisa que eu não tinha conhecimento, um vinho que eu não tinha conhecimento que existia na região do Douro, que são vinhos de colheita tardia atingidos com a podridão nobre, atingidos com a Botrytis Cinera. E traz vinhos assim bastante peculiares, que eu só tinha visto em regiões como Sauternes, na Hungria, Tokai, e que realmente não sabia que o Douro proporcionava essas beldades para a gente. Então, obrigado, Francisco, por estar aqui conosco. Obrigado. Prazer é meu e eu que agradeço a oportunidade também de poder falar um bocadinho sobre o nosso projeto. Você podia contar um pouco da história para a gente da vinícola?
É antiga? Sim, a nossa história é relativamente recente. Começamos propriamente com a primeira colheita em 2002. Altura em que decidi mudar a minha vida, deixar de trabalhar basicamente para outras pessoas, a outras firmas e dedicar-me a um projeto pessoal. Até à altura trabalhava numa empresa grande, cá em Portugal, na Real Companhia Velha, mas em 2002 decidi comprar uma vinha por cima do Pinhão, no centro da região, 7 hectares, começar a tratar dela e fazer o vinho, na altura apenas tinto. E foi assim, em 2004 começamos a comercializar, a primeira colheita de 2002, portanto, e gradualmente, de ano para ano, fomos fazendo mais vinhos, fomos tratando de mais vinhas, de família, basicamente, e próprias, e atualmente estamos com 13 vinhos diferentes, bem diferentes, entre brancos, entre tintos, rosés, espumantes também e, conforme o Marcelo disse, colheitas tardias. Recentemente, já agora, a última nossa novidade é um branco doce de uma casta que eu gosto bastante, Cercial, da Barrada e de Riesling, uma mistura das duas. Nossa, interessante. Sim, atualmente nas nossas vinhas temos cerca de 16 castas diferentes, entre brancos e tintos, e tentamos fazer o melhor possível com essas bases. Todos eles, ou quase todos eles, são vinhos de lote, excetuando o Pinot, que é uma casta também desafiante, que plantamos há cerca de 10 anos, 2 hectares, numa quinta, numa altitude mais elevada, e uma zona de transição. Interessante. Mas claro, Interessante que Pinot no Douro é outra novidade, né? Eu não tem muito notícia, não tem muita notícia de Pinot Noir ser uma uva típica dessa região. Então você está inventando. Não é. Há apenas 3 ou 4 produtores que têm essa casta e realmente eu tenho a felicidade de poder trabalhá-la, tal como ter também outras novidades, mas são todas feitas em pequena escala, portanto em reduzidas quantidades, entre 2 a 4 mil garrafas, 5 mil no máximo, não mais do que isso. São pequenas produções, mas com diversos perfis, diversos vinhos bem diferentes. Essa é a produção Alguns de Pinot Noir. Anda à volta de 5, 6 mil garrafas por ano. E o total que vocês produzem, qual que é? São 17 hectares de vinhedos e engarrafamos cerca de 60 mil garrafas por ano. Tá. A maior parte, como é que é o que vocês produzem mais? Estamos mais focados nos tintos, 2/3 da produção são tintos. Tá. Também há uma maior procura e facilidade em comercializar nos tintos, sobretudo na exportação. Mas, na verdade, eu pessoalmente aposto mais e gosto mais de trabalhar nos brancos. São mais desafiantes, mais distantes, mais difíceis também de produzir. Difíceis, com certeza. E pronto, no fundo, sabemos ainda menos acerca das castas, acerca dos vinhos em relação aos brancos. Temos mais que trabalhar e mais que experimentar. E o mercado de vocês, como é que é a distribuição? Sim, cerca de metade da nossa produção conseguimos comercializar cá dentro, em Portugal, outra metade na exportação. A exportação mais na Europa, mas pontualmente também no Brasil e Estados Unidos. Quem é o importador aqui no Brasil? No Brasil, trabalho há cerca de 3 anos com a Vinho Mix. Guilherme é o gerente e o dono. Entendi. Distribui sobretudo para restaurantes, São Paulo, Rio, basicamente nestas 2 cidades. Me conta uma coisa, você, quer dizer, a região do Douro, que é super conhecida pelos vinhos do Porto, quer dizer, você não quis enveredar pelos vinhos do Porto? Não,
já fiz milhões de litros de vinho do Porto. Enjoou. É um vinho muito interessante, mas demasiado fácil. Mas não é por aí que não faço. Não faço realmente por opção. É preciso obedecer a determinadas regras, determinados constrangimentos que nós temos para começar a produzir, que um pequeno produtor tem dificuldade. É necessário ter instalações específicas e apenas para armazenamento do vinho do Porto. Só se pode produzir, ou melhor, só se pode engarrafar um terço da capacidade de armazenamento. E realmente, pronto, é um impacto de capital que não é para qualquer produtor fazer isso. Mas na verdade também entusiasmo mais com vinhos tranquilos do que propriamente com os portos. Eu tenho isso porque eu lembro de ter visto um lagar quando te visitei. Sim, porque o nosso processo de vinificação dos tintos continua a ser em lagar, da forma tradicional de fazer vinho do Porto. Só que a grande diferença é que deixamos a fermentação ir até ao fim. Para fazer Porto, cortamos a meio a fermentação com a adição de aguardente. Mas eu faço os meus vinhos tintos da mesma forma, mas com a fermentação até ao final, com o desdobramento do açúcar todo. Todos eles são assim? Todos os tintos, sim, são feitos em lagar, exceto o Pinot. O Pinot é feito em lagar, em balseiro de madeira. E os brancos são em inox? Os brancos são inox, sim. Ou melhor, começam em inox, mas a meio da fermentação passam para madeira, sobretudo madeira usada, os reservas e os grandes reservas, sim. Entendi. Não tem o hábito de usar barrica nova, né? Pouquinha, muito pouca mesmo. Muito pouca, 10, 15% no máximo, não mais do que isso. Os balseiros são aquelas barricas grandes, né? Sim, vão ser 1.000, 2.000, 3.000 litros. São grandes para a minha medida, que sou pequenino. As grandes empresas têm muito maiores volumes. E me conta um pouco, você tem uma linha colheita, uma linha reserva, uma linha grande reserva, não é isso? Sim, basicamente são 3 linhas que tenho. Começando na base são os colheitas, nós chamamos aqui os colheitas, os vinhos de entrada, branco, rosé e tinto. Depois chamo-lhe a gama intermédia dos reservas, em que temos a reserva branca e a reserva tinto, e o Pinot também fica enquadrado nesse patamar. Depois os topos de gama, no topo da pirâmide, os chamados grandes reservas aqui na região, seja branco, seja tinto. Para além desses, depois temos as especialidades, são as colheitas tardias, realmente há poucos colheitas tardias aqui na região. Já está a tirar porque no Natal andamos a ventilar. E quantos anos de fotografia? Dá-te com televisão? As televisões agora... Já vi com televisão, né? As televisões agora daqui para frente já não vão dar nada. Ai. Tem que se comprar um aparelho. Corta tudo! Não, isto é só vinagre. Está para vinagre? Já. E os espumantes, também há poucos. Basicamente a diferença do reserva para o grande reserva é mais tempo em barrica? Mais tempo em madeira, lotes, ou melhor, parcelas de vinhas já que deram provas dadas de qualidade específicas, que são já direcionadas para esses vinhos, e uma vinificação muito minimalista, muito simples, sem segredos. O segredo está na qualidade das uvas e não deixar estragar o que entra na adega. O colheita tardia, quando que é colhido?
Sim. Colheita tardia, conforme o nome me indica, deixamos nas videiras em setembro, outubro e no final de novembro ou princípio de dezembro, depende muito do tempo que for fazendo no outono, se houver muita umidade, se houver muita chuva, se desenvolver muito ou pouco podridão, bolor. Poderá ser feito na última semana de novembro ou nos primeiros dias de dezembro. Altura em que o bago e o cacho já está envolvido com o bolor, bastante desidratados, com bastante açúcar e também maior concentração de acidez. Essa região que eles ficam é uma região mais alta? Sim, um pouco mais alta, mas sobretudo de transição, onde os solos estão graníticos e também tem algum xisto, mas não são, é uma região não tão quente conforme é o coração do Douro, à volta de Pinhão. Estou a falar no Baixo Corgo, aqui perto da Régua, onde eu moro, onde eu vivo, e bem perto, aliás, da fronteira com os vinhos verdes. Os colheitas tardias são apenas feitos com uma casta branca, que é o nosso boal, o boal aqui do Douro, que é exatamente o Semillon francês. Sim. Eu tenho 2 colheitas tardias, o regular, que fazemos com mais assiduidade, e uma edição especial, que ainda só fizemos 2 anos, em 2010 e 2011, exatamente, que o Marcelo está a mostrar, está-me a ajudar bastante. No fundo também é feito com a mesma casta, do mesmo processo, mas difere do regular, pois para fazer este vinho apenas escolhemos as uvas com o bolor, 100% com bolor, com o fungo. Entendi. Daí também ficaram com uma cor um pouco mais carregada e outros aromas um pouco diferentes. Só tem 2 anos desse vinho, 2010 e 2011? Sim, eu tentei fazer mais anos, mas com sucesso apenas esses 2 anos, 2010 e 2011. Agora, parece que conforme mais perto do rio ou mais alto, tem uma adequação maior para cada tipo de vinho, conforme o terreno aí no Douro. Você podia Sim, explicar? altitude e a proximidade da umidade do rio. Mas a região, o Douro é abençoada. Eu acho que é mesmo uma região abençoada porque conseguimos produzir os mais diversos tipos de vinhos com uma qualidade excepcional. É evidente que os técnicos gostam de puxar a brasa à sardinha e têm a obrigação de puxar a brasa à sardinha da sua região, mas na verdade o Douro faz o vinho do Porto que é inigualável em todo o mundo, não é? Claro. Faz vinhos tintos que agora estão a ser reconhecidos, que têm uma qualidade fantástica a nível mundial. Sim. Brancos consegue também, ainda há muito caminho a percorrer, na minha opinião, mas consegue fazer também aí já pequenos volumes, pequenas quantidades de brancos excepcionais, sobretudo em zonas de transição, nas zonas mais altas e graníticas. Consegue fazer belos espumantes, não em grandes volumes, em pequenas quantidades, mas em zonas de altitude consegue fazer muito bons espumantes. E aí também já incluo não só o Douro, mas também Trás-os-Montes, que tem um potencial enorme e ainda por descobrir. E consegue também fazer poucos produtores e bons, mas consegue também colheitas tardias. Portanto, não sei se haverá outra região que consiga fazer vinhos excepcionais tão diferentes. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. E as parreiras foram vocês que plantaram ou vocês já compraram a... Nos brancos, sim, fomos nós, já há 20 anos para cá. Quando falo em nós, é a família. Meus tios, minha mãe e minha geração já a ajudar. Isto nos brancos. Nos tintos, realmente em 2001 comprei uma quinta, uma parcela numa zona fantástica, nos Malvedos, com 400 metros de frente de rio, são mais ou menos 5 km acima de Pinhão. Excelente para fazer vinhos de Porto, quem os faz, mas também excepcionais vinhos tintos. Era isso que eu tinha ouvido falar, que o vinho do Porto era mais adequado, mais próximo ao rio. Era uma dúvida que eu tinha aí. Sim, mais perto, no Douro Superior, no Cima Corgo, mas também no Baixo Corgo, mas obviamente que
terá a partir da maior qualidade se for Douro Superior e Cimacorgo. Uma vez que será mais quente, haverá mais concentração e, enfim, mais maturação, ou melhor maturação. Mas isso é um pouco que é incrível no vinho do Porto, né? Quer dizer, você pensar em Douro Superior, Cimacorgo e Baixo Corgo, eles produzem vinhos do Porto muito diferentes. Então, mesmo quando você pensa num vinho há 10 anos, você encontra diversos tipos de 10 anos. Quando você pensa no LBV, você encontra diversos tipos de LBV. Não eu acho que uma das grandes curiosidades que existe nessa região é que, justamente como você falou, existe uma região muito rica no seguinte sentido, que tem muitas castas diferentes, produzem muitos tipos de vinhos diferentes, e mesmo dentro de um tipo de vinho, a variação é grande, porque tem o solo com bastante xisto, né? É um característico dessa região, mas tem a questão de como o rio ele se conduz pela terra e proporciona insolação. Quer dizer, cada parcela do Douro é um micro-Douro maravilhoso. Sim, sem dúvida. O Douro é feito de imensos retalhos, de imensos micro-locais, onde a altitude do solo e depois a influência na adega e as vinhas, as próprias vinhas, que também dentro da grande diversidade de castas que nós temos, mais de 70 nas vinhas velhas, não se consegue reproduzir duas parcelas a fazerem o mesmo vinho, porque realmente são todas diferentes. Sofrem influências diferentes de vários fatores, por isso é depois a mistura dessas complexidade toda que dá o vinho do Porto. Não se consegue reproduzir. E me fala um pouco do enoturismo, né? Eu acabei conhecendo acidentalmente o seu restaurante e daí que eu fui visitá-lo. Me conte um pouco do restaurante, da visitação que vocês têm. Sim, o restaurante realmente foi um processo que nós pensamos em realizar basicamente para promover a marca. Nós somos um produtor pequeno, com pouca dimensão, e torna-se difícil promover e publicitar a marca. A melhor forma realmente é dar a provar os vinhos, não só em feiras ou outras ações, mas basicamente a acompanhar comida, a acompanhar alimentos que nos obriguem a abrir as garrafas e que possam as pessoas provar. Essa é a melhor forma para promover este produto dos vinhos. Claro. Surgiu a oportunidade de arranjarmos aquele espaço aqui no centro da Régua e realmente foi muito trabalhoso, foi desafiante e continua a ser, porque não é um processo que tenha acabado, é um processo sempre em contínuo, melhorar e reagir a vários fatores. Ainda agora ainda estamos a atravessar esta fase difícil, mas não é para toda a gente. Temos que nos adaptar e responder da melhor forma para que o negócio possa continuar de agrado aos vários intervenientes, sejamos nós produtores, sejam os consumidores, os nossos clientes, de maneira que abrimos aquele espaço para poder conciliar os nossos vinhos, que, como eu já disse, já são 13, bem diferentes, e lembramos realmente de harmonizar cada um deles com um prato específico. Sejam pratos principais, sejam entradas, sejam tapas também, ou sobremesas. É claro que tivemos também um bocado de sorte, e temos um bocado de sorte, porque nessa área das comidas temos uma preciosa ajuda de uma familiar, uma apaixonada pela área, que nos ajudou e ajuda imenso. Minha cunhada. Parabenize a ela, porque o cardápio é surpreendente. Sim, ela recebe parabéns quase todos os dias pelo trabalho excepcional que faz, ela e a equipa toda que a acompanha também. E realmente tem sido uma aposta ganha, porque muita gente que vem ao Douro e que experiencia
aquele espaço fica realmente com boas memórias, que é isso que nos interessa, que as pessoas entrem e fiquem com boas memórias do espaço, dos vinhos, das pessoas, e levam certamente a marca Aneto na cabeça. Às vezes também levam vinhos, para o Brasil é um bocadinho mais difícil porque é mais complicado levar vinhos para o Brasil ou enviar vinhos para o Brasil, mas na verdade tem sido uma excelente forma de publicitar a marca. Claro. Só para confirmar, ele fica ali, o restaurante fica ali na antiga estação ferroviária em Peso da Régua, certo? Sim, exatamente. Fica mesmo no centro da Régua, num local fácil e engraçado e bonito da região, em frente ao rio. E de lá até a vinícola são quantos quilômetros mesmo? São cerca de 10 quilómetros, 12 quilómetros para ser mais exato, em direção à Resenda, do outro lado do rio. Portanto, as pessoas, e nós sugerimos também que depois da refeição, depois do almoço, podem fazer um passeio até lá para ficar a conhecer a vinícola, o processo de produção e acabar por provar os vinhos que não conheceram no restaurante, obviamente. Muito legal. Na altura da vindima e também podem participar, seja na apanha da uva, seja no corte do lagar, na pisa a pé do lagar e noutros trabalhos que se possam executar sem qualquer custos, só mesmo por divertimento e passar bons momentos. Desde o princípio vocês já tinham pisa? Sim, desde o princípio. Começamos com lagares de pedra, da forma original, de granito, mas entretanto trocamos por lagares de inox, que são mais fáceis de trabalhar, controlamos melhor a temperatura e mais fáceis de esvaziar, de despejar. E atualmente é o que temos, lagares em inox. Mas tem alguma refrigeração? Tem algum controle de temperatura? Sim, tem nas paredes e no chão. Tem uma dupla camisa onde passa água fria, que controla realmente a temperatura de fermentação. É que eu conheci os antigos que não tinham isso, não? Os antigos não tinham. Poderiam ser adaptados com umas placas a colocar no interior, mas não eram assim tão simples de executar. Mas estes, pronto, são fixos, de maneira que com facilidade conseguimos controlar. E uma ajuda preciosa é realmente o controle de temperatura. Bom, para a gente terminar, só uma última pergunta. Eu acho que todos nós esperamos poder voltar a Portugal o mais breve possível, quando toda essa pandemia passar. Imagino que vocês também devem estar sofrendo bastante com isso, o turismo e sim, imagino até para mão de obra para colheita, como é que vai ser em setembro, né? Como é que vai ser a mão de obra para esse ano? Mas como é que você vê isso? Só para a gente terminar. Como é que vocês estão vendo isso, os produtores? Pois, o turismo realmente é uma área de negócio bastante importante para Portugal e para nós, para a região também, para produtores. Temos que nos adaptar às novas circunstâncias e esperançosos de que as coisas fiquem regularizadas o mais depressa possível, não é? Sem queimar etapas, com responsabilidade. Dar graças por aquilo que temos, no fundo. Ou seja, se neste momento não conseguimos receber estrangeiros, pessoas de fora, conseguimos receber excepcionalmente os portugueses, as pessoas que nos são próximas e que muitas delas não conhecem em Portugal e que realmente já se vê que estão a subir para aí acima e estão a aproveitar esta oportunidade também de ouro para conhecerem os cantos à casa de cá de Portugal. E estamos também contentes por isso. Obviamente que todos desejamos que as coisas fiquem regularizadas, porque seria bom para todos, o mais depressa possível. Há realmente uma área que eu gostava de explorar, mas eu sempre também tive a necessidade de fazer coisas que não dominava, que é o alojamento. Ou seja, temos a área dos vinhos, temos a área da restauração, falta ainda a área do alojamento. E na verdade ainda não perdi essa ideia de fazer algo nesse sentido, para fechar o ciclo, digamos assim.
Legal. mas para já ainda só está a germinar na cabeça, nas ideias, ainda não temos nada de concreto para anunciar. Mas o processo é todo manual que vocês têm de... Sim, temos a ajuda também de alguma maquinaria, dos tratores, sobretudo nos tratamentos, mas a grande maior parte do trabalho é manual, sim. Eu tenho só uma última pergunta. Quem é Sílvia? Silvia é a minha mulher, é a minha esposa, Está é aqui a pessoa, atrás. sim, é a pessoa que me atura há muitos anos e que agora nesta altura já compreende bem os sacrifícios que por ela teve que passar nos primeiros anos, em que era necessário fazer imensa coisa sem resultados, mas pronto, agora neste momento os ânimos já estão mais serenados, já têm mais consciência de que realmente é necessário fazer sempre muito sacrifício para se poder mais à frente tirar algum proveito Claro. dos negócios e dos empreendimentos, não é? A Sílvia representa, com a aplicação desse nome nesse vinho, todas as mulheres que apreciam um bom vinho, um bom líquido que nos dê um bocadinho de prazer. No fundo é só isso, uma coisa muito simples. Praticamente foi uma homenagem a ela. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. É verdade. A gente tem que agradecer você aí, pequeno produtor, que essa hora nós estamos tirando o teu tempo de trabalho aí também, né? Porque, no fim... Não, eu agradeço a oportunidade também e, na verdade, também já estamos no final do dia. Estamos naquela fase em que acaba o dia de trabalho e deveria começar a hora de lazer e de família, mas, na verdade, com o restaurante não vamos ter essa oportunidade, porque a Sílvia já foi para o restaurante, para gerir o restaurante, e eu estou sempre sob aviso para poder ajudar se tal for necessário. De maneira que horas de descanso agora são muito poucas. E tem trabalho na vinha nessa época? Na vinha, sim, ainda estão esta fase, nós chamamos de tem embargo de ervilha e no início do pintor, quando as uvas já estão a começar a pintar as tintas. Ainda estamos em fase de tratamentos anti-míldio, sobretudo, e algum oídio também. Entendi. Mas esperamos que daqui a 15 dias já não seja necessário fazer mais nada. Beleza. Em agosto, normalmente, é o mês mais descansado que nós temos. Que bom. Na Nós só vinha. temos a agradecer a você, o seu tempo, sua paciência e, mais uma vez, sua simpatia pela segunda vez. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Certamente, voltando ao Douro, farei-lhe uma nova visita e espero que ainda tenha o S, alguma garrafa de S para poder levá-la. Certamente que sim. Eu que agradeço também a visita que já fez e endereço também ao Alberto o convite para aparecer quando por cá andar. Muito obrigado. E estejam à vontade para aparecerem quando quiserem e puderem. Muito e é recíproco. Vindo ao Brasil, seja à vontade para chamar e nos encontrarmos. Sim, senhor, com todo o gosto, nesse caso. E sucesso para o vosso programa, para a vossa ação e parabéns também pela vossa ação nesta divulgação dos vinhos portugueses, neste caso. Claro. Obrigado. Muito obrigado, então. Obrigado.